Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado na Comissão para uma primeira aproximação àquilo que é a avaliação que decorreu nesta terceira fase. E não posso, neste sentido, deixar de felicitar o Governo pelo esforço e pela firmeza que demonstrou no cumprimento dos objetivos que estavam estipulados e principalmente pelos resultados alcançados nessas três avaliações sucessivas. Todos nós sabemos a importância que tem para o país sermos bem-sucedidos nestas avaliações. O Partido Social Democrata satisfaz que a avaliação tenha sido positiva, até pelos impactos que isto tem na geração de confiança nos investidores nacionais e estrangeiros. Estas discussões que se prendem à volta do memorando têm, em norma geral, pautado-se por dois posicionamentos. Um posicionamento dos partidos que subscreveram os memorandos, que é, como todos sabemos, da principal responsabilidade do Partido Socialista, mas os partidos, neste momento, que pertencem ao arco da governação, têm tido uma posição de satisfação no cumprimento deste mesmo acordo, e depois temos outros partidos que, por não terem participado na negociação, por não concordarem com os acordos, de alguma forma não estão em condições para entrar na participação, da avaliação daquilo que é um acordo do qual eles nunca concordaram e nunca subscreveram, o que não lhes retira a legitimidade dessa posição. Mas penso que houve ou pensava eu, até ouvir agora a intervenção do Partido Socialista, que parecia haver uma evolução na posição do Partido Socialista em relação à sua ligação e ao seu compromisso com o próprio memorando. Na última, quando se tomou conhecimento dos resultados da avaliação, nós assistimos, por parte do Partido Socialista, a um discurso que parecia, de alguma forma, distanciar-se do memorando. E eu quero dizer que parecia, porque o que era chamado à colação não eram os resultados positivos de nós termos conseguido, mais uma vez, ter uma aprovação positiva, mas eram sim aquilo que era considerado na economia os aspectos negativos da forma como o memorando no seu conjunto estava a ser aplicado. Posso fazer aqui referências, como acho que foram feitas, de que, como o Partido Socialista ia dizendo, o crescimento, esta política que estava a ser desenvolvida estava a levar a um grande crescimento do desemprego, estava a levar ao estrangulamento da economia, e hoje assisto aqui, e bem, ao levantamento de algumas preocupações, mas, no meu entender, postas de uma forma substancialmente diferente e com uma premissa à partida. É que o Partido Socialista continua empenhado nos compromissos que estão no memorando e, no meu entender, de uma forma muito mais inequívoca. E se faço referência a isto, é porque não se perceberia que um partido que teve a responsabilidade que teve na feitura do memorando, que infelizmente levou a que esta ajuda tivesse sido pedida, agora, de uma só penada, pudesse, de alguma forma, afastar-se. E por isso regozijo-me de que a posição do Partido Socialista nesta Casa se mantenha como um verdadeiro compromisso com o memorando, pois penso que isto é importante para Portugal.
Mas nós, quando falamos desta avaliação, é no que diz respeito às reformas estruturais geradoras de uma nova economia assente nos bens transacionáveis. Esta é a grande reforma que nós temos que fazer na economia portuguesa. E não podemos, de maneira nenhuma, procurar desvalorizar aquilo que tem sido feito com o sacrifício das empresas, dos sindicatos, de toda a sociedade portuguesa, nomeadamente através dos sacrifícios que têm sido impostos aos portugueses, e nós sabemos o que representa o desemprego aos níveis que está, as insolvências das empresas que já existiram, mas é exatamente para inverter este ciclo que nós apostamos nas reformas estruturais. E o Governo aposta e desenvolveu uma série de medidas da agenda estrutural tão necessárias para o país. E temos que as reconhecer, porque nós só temos a ganhar, e quando digo nós, é o país só tem a ganhar, quando todos nos apercebermos que leis fundamentais, como a lei da concorrência, a legislação do processo judiciário, a lei das insolvências, a lei da arbitragem, os estatutos reguladores, a reforma dos financiamentos locais, está a preparar a transposição para Portugal da Diretiva de Serviços, que acaba com muitas barreiras para a realização de negócios, o novo Tribunal de Concorrência, a lei dos requisitos ao licenciamento. Assistimos ainda ao sucesso das privatizações da EDP e da REN, mas assistimos também, e aqui reputo de fundamental importância, a um acordo social, sem dúvida, um dos instrumentos fundamentais para o crescimento da nossa economia. No momento de grande dificuldade, este acordo representa, interna e externamente, um aqui que Portugal tem para que ser visto de uma forma substancialmente diferente. E porque nós partilhamos da ideia que Portugal não pode falhar. Portugal está suspenso de avaliações externas sistemáticas. Portugal está suspenso dos empréstimos externos que têm que nos ser concedidos. Portugal está suspenso de uma credibilidade que tem que readquirir. Tudo isto, meus amigos, feito com responsabilidade, ninguém poderá dizer que aquilo que tem sido feito é um caminho difícil, mas ninguém pode dizer que é um caminho errado. Mas é o caminho possível e o único se quisermos voltar ao mapa do crescimento. Vivemos um período pleno de possibilidades para a regeneração da economia, da administração pública, da cultura do trabalho e da aplicação de boas práticas na vida da comunidade. Tomemos a palavra crise, que em mandarim significa oportunidade de mudança. As regras e os hábitos que tivemos nas últimas décadas não nos conduziram a bom porto. E queria repetir praticamente este parágrafo. As regras e os hábitos que tivemos nas últimas décadas não nos conduziram a bom porto. Isto quer dizer que provavelmente muitos de nós têm aqui também alguma responsabilidade. Temos um caminho estreito. É verdade que não nos deixaram sem alternativa. Um déficit muito elevado, mas principalmente uma estrutura económica completamente desajustada. Deixaram-nos numa situação de ajuda externa que nos condiciona. Se atalhos existissem, por lá iríamos. Se mais tempo houvesse, mais folga teríamos para um ajustamento suave,
como pedem algumas pessoas do Partido Socialista. Mas, meus amigos, as condicionantes que eu indiquei anteriormente dizem que este não é momento para hesitações na negociação. Este é o momento para cumprir, para que os nossos parceiros externos saibam que Portugal não se quer transformar, não quer ter semelhanças com o que aconteceu noutros países. E a credibilidade é fundamental. Por isso importa continuar a bom ritmo a agenda de transformação estrutural para a promoção do crescimento e do emprego. Importa que o Governo mantenha o rumo de firmeza, importa que Portugal e os nossos parceiros saibam que vamos cumprir. E é nestes pressupostos, Sr. Ministro da Economia, que gostaria de lhe fazer, das Finanças, que gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Esta é aquelas gafes consideradas fantásticas. A primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer já foi feita de alguma forma pelo Partido Socialista e prendia-se com as questões energéticas. Vou ser muito rápido. Já foi feita, já foi, respondia. Gostaria, no entanto, de lhe perguntar também como avalia neste momento a situação de liquidez para o desenvolvimento da nossa economia e como vamos pôr a economia a crescer. Uma segunda pergunta de como considera o ritmo das reformas estruturais que estão a ser feitas, nomeadamente na área da economia. Terceira, o que nos tem a dizer sobre a possibilidade de medidas de austeridade adicionais. Quarta, se considera ou admite a necessidade de um segundo programa. E ao Sr. Secretário de Estado, se considera ser possível que até à próxima avaliação sejamos capazes de levar a cabo a transposição da Diretiva de Serviços que afeta mais de 70 diplomas e qual o impacto que esta mesma reforma terá no crescimento da economia. Muito obrigado, Sr.